Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso comum Salvador Jesus Cristo. Queria considerar, só lembrar para os irmãos alguma coisa que é de conhecimento de todos nós. Só uma lembrança nesse momento do partir do pão, considerando em alguns versículos. Se puder abrir aí o livro de Êxodo, capítulo 19. Sabe que o capítulo 19 de Êxodo, ele antecede aquele momento em que o Senhor, ele dita, né, para o povo, aqueles mandamentos, né, nós conhecemos como os 10 mandamentos, e ele é um capítulo bem interessante quando nós estudamos essa questão da lei, da graça, né, algumas passagens aqui que nos ajudam a compreender bem esse momento que nós participamos, porque fomos salvos, porque a graça de Deus, ela nos alcançou. E aqui no capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 4, diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor aqui, ele faz uma promessa com uma condição, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz, e aí o Senhor então faria deles um povo como esse que ele fala aqui, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. A gente sabe o que acontece, né? Então Moisés, ele fala isso para o povo, e o povo fala: deixa com a gente, né? Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Capítulo seguinte, né? Continuação do relato aí de Êxodo. O Senhor dá a lei. Em seguida, né, um pouquinho mais para frente, o povo imediatamente quebra o primeiro mandamento da lei. E é interessante isso, irmãos, porque, fazendo uma analogia rápida, né? Quando nós somos crianças, nós não temos noção do perigo. Então a gente precisa, né, que haja adultos, né, os pais, que haja pessoas, né, capazes para nos guardar, para nos guiar, para nos proteger, né? Uma criança, ela pode ver um filme de super-herói, uma pessoa voando, e ela, como já existem relatos de que isso aconteceu, né? Ela se joga de uma janela, porque ela também acha que vai voar. Ela enfia o dedo na tomada, um objeto na tomada, né? E ela toma choque. Então precisa de alguém, porque ela não tem noção do perigo. Quando nós nos tornamos jovens, nós sabemos do perigo, mas nós achamos que nós damos conta, né? Não, deixa com a gente consegue, né? E aí nós, algumas vezes, deixamos de ouvir os mais velhos, nós deixamos de ouvir os nossos pais, porque nós achamos que a gente consegue levar, né? Consegue fazer tudo que a gente... meu pai é ultrapassado, minha mãe já não sabe das coisas, e a gente acha que a gente pode lidar com as coisas porque nós temos força física, né? Porque achamos que temos condição de enfrentar qualquer problema e vencer.
À medida que nós vamos envelhecendo, nós começamos a pensar o contrário. Nós não somos tão autossuficientes assim, né? Então, os problemas de saúde começam, né? A gente começa a enfrentar limitações. Você fala, não, eu sou um ser bem limitado, né? Na verdade, eu não tenho como enfrentar muito as coisas. Israel, aqui em Êxodo, eles parecem crianças, porque eles não têm noção do perigo. Eles não sabem o que é dizer para Deus, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. E o Senhor, então, mostra para eles que eles não iriam fazer absolutamente nada daquilo que eles prometeram, porque eles não eram capazes de fazer. E isso é bênção. E isso é a graça de Deus. Então, quando a gente lê, por exemplo, a gente lê Romanos, né, porque a lei ela é dada, então, a gente lê Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 3. Paulo, então, depois, né, capítulo 7, Paulo vai mostrar como é que a lei mostrou para ele que ele era uma pessoa incapaz de agradar a Deus, né, aquele grande fariseu, aquele homem espetacular na sua época, né, ele descobre pela lei que ele é incapaz de chegar até a Deus com todos os seus, né, com tudo aquilo que ele possuía, né, em termos da lei, em termos do cumprimento da lei. Ele vai ver que existem algumas coisas que se apegam a nós e que nos mostram que nós não somos adequados. Então, no capítulo 8, Paulo ele diz o seguinte, o Espírito Santo, através de Paulo, diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. A gente sabe também pelos escritos de Paulo, a gente sabe pela palavra de Deus que a lei ela não é alguma coisa ruim, ela não é negativa, ela é espiritual. A lei é espiritual. Quando Deus ele dá a lei, é alguma coisa que estava no seu coração com relação àquele modelo, né? Eu estou falando aqui da lei original, né? Aquilo que Deus falou, né? Deus estava mostrando, olha, o modelo de ser humano, ele é este aqui. Só que a lei ela vai encontrar seres humanos totalmente inadequados e incapazes de cumpri-la. A lei diz para nós, não adulterarás, mas não há força em nós. A lei diz, não furtarás, não darás falso testemunho, ama o Senhor teu Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. E tudo isso é impossível para nós. Então o que acontece? A lei, não é que a lei ela foi diminuída, ou a lei mas ela encontra em nós uma resistência, pessoas que não têm condição de fazer aquilo que ela diz para nós. Então a lei não pode nos ajudar. Temos estudado Gálatas com os irmãos mais jovens e temos visto isso de maneira muito clara. A lei não pode fazer absolutamente nada por nós. Ela apenas vai dizer para nós o que nós devemos fazer. É como aquele senhor que ele é rígido nas suas convicções e ele diz para nós, olha, faça isso, mesmo que nós não consigamos fazer. Mas aí, irmãos, esse versículo de Romanos, ele dá para nós essa chave maravilhosa, que também, né, não é novidade para nós, mas eu acho que é adequado lembrarmos disso no momento do partir do pão. Porque diz, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Se a carne ela é inadequada para cumprir a lei, aquele que se fez carne e habitou entre nós, ele venceu todas as coisas. E agora existe uma outra situação que é maravilhosa para nós. Nós estamos livres da lei. Não no sentido de que agora nós podemos fazer o que nós bem quisermos com a nossa vida, mas nós fomos libertos da lei, nós fomos trazidos de uma situação de incapacidade
para termos em nós a vida daquele que venceu todas as coisas e cumpriu a lei. Então a nossa liberdade, nós falamos sobre isso recentemente, nesse estudo de Gálatas, não é que nós agora fomos chamados para fazermos o que bem entendemos, temos liberdade para fazer o que quiser. Nós temos liberdade agora para servir a Deus, o que não acontecia antes. Antes nós não tínhamos condição de servir a Deus porque a nossa carne, ela não estava adequada. O pecado nos levou para uma condição de inadequação, nós não tínhamos condição de servir a Deus. Talvez nós fizéssemos algumas coisas boas, mas aí nós precisamos lembrar que Isaías, no capítulo 64, ele diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Toda a nossa justiça, tudo que nós fazíamos, eram totalmente sem valor algum, porque eram produzidos por uma carne enferma por causa do pecado, inadequada e separada de Deus. Agora nós encontramos alguém, o nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor, que venceu todas as coisas, cumpriu a lei em todos os seus detalhes, mas os menores detalhes, todas as coisas ele cumpriu. E ele agora nos convida a termos uma vida superior, uma vida de vitória, uma vida religada a Deus. E aí, irmãos, concluindo, a gente se lembra desses versículos em 1 Pedro. Então os irmãos vão se lembrar que lá em Êxodo, o Senhor fala para eles: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então existe uma condição para vocês serem esse tipo de povo, um povo que pertence a Deus, uma nação santa. Existe um si. Aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui não tem nenhuma condição, não tem nenhum si. Aqui a palavra de Deus diz: mas agora sois. Em Cristo nós somos. E não é porque nós cumprimos a lei, não é porque nós fizemos tudo o que Deus disse, mas é porque Jesus Cristo cumpriu a lei. E Ele morreu no nosso lugar. E Ele ressuscitou. E Ele nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. E Ele nos deu da sua própria justiça, para que agora nós fôssemos, ou para que agora sejamos aquele povo santo, aquela nação santa, o povo escolhido. Irmãos, isso é glorioso. Glorioso. Isso é algo assim que deveria alegrar o nosso coração todos os dias. Todos os dias. Porque o Senhor, Ele não prometeu para nós, nós já sabemos disso, já falamos aqui um monte de vezes. O Senhor não nos prometeu uma vida tranquila, sem percalços, sem problemas, sem dificuldades. Muito pelo contrário, o Senhor já disse para nós: no mundo tereis aflições. Mas graças a Deus, porque Ele também disse: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse vencer o mundo, irmãos, não é para nos livrar da doença, não é para nos livrar da falta de dinheiro, não é para nos livrar de qualquer outra coisa, mas vencer o mundo aqui significa que o Senhor venceu todas as coisas, nos incluiu nele e preparou para nós um futuro brilhante e glorioso. Então, irmãos, eu creio que essas duas narrativas, lá em Êxodo e aqui em 1 Pedro, né, porque é muito interessante que o Espírito Santo faça esse registro, né? O Senhor mostre para nós que se havia uma condição, e essa condição nós não poderíamos cumpri-la absolutamente, agora ela não existe mais. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então cada um de nós aqui que creu no Senhor Jesus faz parte do povo de Deus.
e devemos andar como cidadãos celestiais nessa terra, tendo ou não tendo. Então, nos alegremos nesse momento do partir do pão, porque é a celebração disso que o nosso Redentor venceu, vive e em breve se manifestará sobre esse mundo. Em breve estaremos com o nosso Senhor Jesus. E isso, irmãos, deveria nos encher de expectativa, de alegria e também desse desejo que vem dele mesmo de servir a ele e servir uns aos outros. Então, que nos apeguemos a essa verdade. Vós sois nação santa. Vocês são um povo adquirido pelo Senhor. Reino e sacerdócio. Pessoas que foram compradas de uma situação miserável, desgraçada, separados de Deus, completamente atolados no pecado, para ser povo de Deus, cidadão celestial. Te damos graças, Senhor, porque essa mesa fala muito ao nosso coração, Senhor. Nos lembra, Senhor, que somos inadequados, Senhor, porque olhamos para a cruz e vemos o nosso Salvador que venceu todas as coisas, precisando ser crucificado para pagar pelos nossos pecados, Senhor. Mas também nos lembra, Senhor, que a cruz também não está mais, Senhor, não tem mais o teu corpo, Senhor, e muito menos o túmulo, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, Senhor. E aí, Senhor, isso nos remete a essa vitória gloriosa, Senhor, que o Senhor teve sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre a nossa própria carne, Senhor. Senhor, o Senhor é bendito eternamente, Senhor. A tua vitória é eterna, Senhor. O Senhor é glorioso. Por isso, nessa manhã, nós queremos glorificar juntos, Senhor, dizer para o Senhor o quanto somos gratos, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. E ainda, Senhor, como ouvimos recentemente, também dizer para o Senhor que aguardamos, Senhor, aqui a tua volta, o teu retorno, Senhor, que em breve, Senhor, acontecerá. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, porque estamos cada vez mais próximos desse dia, Senhor. E, embora as trevas cubram esse mundo, Senhor, o Senhor continua assentado no trono, vitorioso, Senhor, e toda a tua vontade se cumprirá, por causa da obra que o Senhor fez, por causa daquilo que o Senhor é. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltamos a ti nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Todos que têm então participado